E no final, como você já aprendeu, nós não vamos ser julgados pelo que sabemos e nem necessariamente pelo que fazemos. Nós vamos ser julgados pelo quanto amamos. O caso do pastor Nil Barreto ganha um novo capítulo sobre que ele está sendo aí acusado de ter engravidado uma jovem. Então, pessoal, saiu aí mais atualizações sobre este caso de que o pastor Nil Barreto, ele foi aí acusado de ter engravidado uma jovem. E eu vou estar passando para vocês mais informações atualizadas que saiu agora há pouco em um site de notícia e traz aí notícias fresquinhas para que vocês possam saber o desenrolar dessa denúncia, né, dessa acusação contra o pastor Nil Barreto. Pessoal, a matéria diz o seguinte, olha só, a mulher que teria filho de Nil Barreto, ela fez um exame de DNA, ou seja, a jovem, né, a suposta jovem que estaria grávida do pastor Nil Barreto, ela fez um exame, o teste de DNA para ver se de fato o filho que ela tem, se de fato era do ex-marido dela, porque segundo a matéria diz que é o ex-marido dela, não é mais marido, e sim o ex-marido. Então vocês vão ver o que deu esse resultado de DNA. Será que de fato o pastor Nil Barreto, ele é o pai dessa criança ou não? Vocês vão se surpreender com o resultado do DNA, porque ela fez esse exame do DNA, tá bom? Então, pessoal, deixa eu passar aqui para vocês maiores informações sobre esse caso do pastor Nil Barreto. Olha só. O escândalo envolvendo o pastor Nil Barreto, da Igreja Batista Betânia, acabou ganhando mais um episódio. O Fuxico Gospel soube com exclusividade que a mulher que teria um filho do pastor fez o exame de DNA. E a matéria continua. Ela era casada, mas agora o ex-esposo passou a desconfiar de que a criança não era filho dele. E ele pediu que fosse feito o exame de DNA. A matéria continua. A mulher aceitou fazer o teste e deu negativo. O filho não é, ou melhor dizendo, né, a filha não é do ex-marido dessa jovem. Ele desconfiou, falou com ela para que ela fosse fazer o exame de DNA, porque ele estava desconfiado que o filho não era dele, e ela fez o exame de DNA, e quando saiu o resultado, deu negativo, que ele não é o pai dessa criança, ou seja, que o ex-marido dessa jovem não é o pai da criança. E a matéria continua dizendo o seguinte, pessoal, um dos pontos que fez o ex-marido desconfiar é que a criança parece muito com a outra filha do pastor Nil Barreto. E a conversa diz o seguinte, pessoal, além de que parte da igreja já confirmava murmurinho de que o pastor tinha um caso com a jovem que participava do ministério de louvor, ou seja, a jovem, eu acredito que era, né? Eu acho que agora não é mais, que essa jovem, ela era dessa igreja em que o pastor Nil Ribeiro eu acredito que é ainda pastor dessa igreja em que essa jovem, ela participava do ministério de louvor, ou seja, segundo as informações aponta que o pastor Nil Barreto se envolveu com uma jovem da igreja em que ele atualmente é pastor da Igreja Batista Betânia. Essa jovem, ela participava do ministério de louvor e ela teve um caso, supostamente pelas investigações e também pelas denúncias, aponta de fato que o pastor Nil Barreto teve um caso com essa jovem, engravidou
segundo a matéria que eu trouxe no outro vídeo, e segundo a pessoa que estava denunciando o pastor Nil Barreto, diz que ele pediu para que ela viesse abordar essa criança. E como tudo está esclarecendo, pessoal, tudo está vindo à tona, até o momento o pastor Nil Barreto, ele não se pronunciou sobre essas graves acusações contra o pastor Nil Barreto. E essa acusação é uma acusação muito grave, pessoal. É uma acusação muito grave, muito séria, envolvendo uma jovem que supostamente o pastor Nil Barreto engravidou ela, e o ex-marido dessa jovem desconfiou que de fato a criança não parecia com ele, mas sim parecia com uma filha do pastor Nil Barreto. Então ele pediu para fazer um exame. Não, peraí, essa criança não parece comigo não. Essa criança parece com o pastor Nil Barreto. Então ela fez um exame, deu negativo. Isso aponta mais uma probabilidade que o pastor Nil Barreto venha a ser aí o verdadeiro pai dessa criança. As acusações são graves. O pastor Nil Barreto ainda não se manifestou sobre essa grave acusação contra ele. A Igreja Batista Betânia, ela tem que fazer alguma coisa. Os pastores, o pastor presidente, alguém da convenção tem que fazer alguma coisa para que o pastor Nil Barreto ele venha se pronunciar sobre esse caso. Um dos pontos para saber se de fato o Nil Barreto é pai ou não dessa criança, tem que fazer um exame de DNA para saber de fato se o pastor Nil Barreto, se ele é ou não pai dessa criança, através de um exame de DNA. Bom, pessoal, essas informações é uma informação informativa para que vocês possam ficar por dentro aí do que está acontecendo desse mundo podre chamado mundo gospel. Mais um pastor aí sendo acusado de se envolver com uma jovem que fazia parte do ministério de louvor da própria igreja do pastor Nil Barreto. Bom, pessoal, a qualquer momento eu trago mais informações para vocês. Eu espero que vocês tenham ficado aí atualizados com essas notícias, tá bom? Bom, pessoal, para você estar recebendo vídeos aqui do nosso canal, é preciso vocês estarem inscritos aqui. Então, peço a vocês que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para quando sair vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o teu gostei que ajuda muito no engajamento aqui do nosso canal. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, até o próximo vídeo.